Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, Ele é poderoso, glórias a Deus. É bom estar na presença do Senhor. O Júlio não deixou história para eu contar, né, Júlio? Glória a Deus. Contou todas as nossas peripécias. Mas era um grupo de jovens, nós éramos animados, hein? Júlio, a gente não perdia uma festa, uma comemoração, uma celebração ao Senhor. Se a gente estava no casamento... 1, 2. É que eu... Ah, tá. Então dá uma acertada nesse aqui, igual esse aqui, por gentileza. Amém? 1, 2, som. Eu estava meio distante, então. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, querido. Verdade. E na época não tinha esse negócio de jantar, não. Era tudo coxinha, só salgado. Irmãos, pode sentar. Glórias a Deus. E eu estou feliz por estar aqui na igreja que é dirigida pelo meu amigo Júlio. A gente passou um bom tempo. Eu conhecia ele quando ele tinha cabelo ainda. E é verdade, né? E depois vamos fazer uma peruca aí, né, para voltar para. Mas glória a Deus. Ele é uma bênção. Cantaram no meu casamento porque foi um desafio, porque a gente alugou 2 ônibus, né? Deus deu condições na época, né? Foi uma bênção. Hoje eu não faria isso, mas na época deu para fazer, né? E aí ele falou, ó, não se preocupa com nada, é só botar os instrumentos dentro do ônibus e ir para Londrina. Mas foi uma viagem abençoada, o pessoal gostou demais, foi muito bom. Mas o que nós viemos aqui é para celebrar o nome desse Deus grande. Então, querido, independente de qualquer pessoa, de classe, de quem você é, você veio aqui para ouvir sobre o Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que nós vamos entender, ouvir nessa noite. Amém? Então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Glórias a Deus. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 9, um pouquinho antes. Eu quero que você abra a Bíblia, capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 20 e 21. Amém? E depois nós vamos lá para o capítulo 10. Então, ali já está no data show lá. E nós vamos, você acompanhe lá conosco. Diz assim, ó. Versículo 20 e 21. Amém? Diz assim, ó. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos... Opa, cadê? Ah, sim, 20 aí. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Versículo 21. Então respondeu Saul: acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala desta maneira? Por que você está me dizendo isso? Vamos lá no versículo 10. Ou capítulo 10, melhor dizendo. Versículo 2. Diz assim: quando te apartares hoje de mim, encontrará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Versículo 13. Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro 1 odre de vinho. Versículo 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. 5. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizarão. 6.
e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e serás transformado em outro nome, em outro homem, versículo 7. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Deus é contigo. Feche seus olhos onde você está. Amado Senhor, nós meditamos na tua palavra nesse momento, Senhor. E o nosso coração, Senhor, aqui está nessa noite entregue a ti. Cada pessoa que está aqui, Senhor, cada vida, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que, Senhor, todo o entendimento, todo o coração, toda a alma agora esteja voltado para esse momento da palavra. Não permita, Senhor, que nenhum demônio, Senhor, aleluia, por mais próximo que esteja, consiga, Senhor Deus, enganar a mente de pessoas aqui, tentando tirar deles, Senhor, a atenção dessa palavra. Eu repreendo em nome de Jesus, que todo o coração, toda a alma agora, todo o entendimento, todo o ouvido esteja cativo a esta palavra, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Glórias a Deus. A gente ora e fala com Deus eu sou, porque nós acreditamos que estamos num momento de fé, não é isso? A igreja está vivendo um momento de fé, que a fé que você exerce, ela tem fundamento. Ela não é baseada em uma areia movediça, em um terreno arenoso. A tua fé está firmada em uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé não é abalada quando nós nos posicionamos efetivamente para acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, aleluia, o povo de Israel estava num momento muito difícil, e eles começaram a clamar e a pedir por um rei, e diziam: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Eu quero te situar para que você entenda todas as situações. Abraão, você já ouviu muito falar sobre ele. Foi o homem que Deus escolheu para, através dele, gerar uma nação que hoje nós a conhecemos como Israel, que era o nome do seu neto, que foi trocado por Deus no vale de Jaboque, onde ele se encontrou com Deus, e ali ele não brigou contra Deus, ele brigou com Deus, ele lutou com Deus, querendo uma mudança na vida dele. Porque eu vou te dizer uma coisa: o homem, ele pode ser mudado em outro homem, a partir do momento que ele resolve chamar Deus para a vida dele. No momento em que o homem resolve abrir o coração e dizer: Deus, eu quero que você entre na minha vida e mude todas as situações da minha vida, Deus entra e faz como aconteceu com Saul, muda o homem em outro homem. Aleluia. E é fantástico essas coisas, porque a gente pensa que, sabe, a gente está pregando aqui porque simplesmente somos versados, estudamos bastante, né, Júlio? E somos inteligentes. Não é nada disso. A minha mente é igual à sua. Talvez eu até seja um QI menor que o seu ainda. Você já pensou nisso? Talvez você seja mais inteligente do que eu. Porque na realidade não é baseado nas nossas capacidades, é baseado na escolha e no poder que age através dele, que emana dele, que vem dele sobre nós. Então tudo é dele. E Deus levantou essa nação Israel, porque Deus queria que Israel fosse uma transmissão ao mundo da glória de Deus. Deus queria que Israel fosse uma nação onde Deus fosse o rei da vida deles, e eles a partir de então abençoassem todas as nações. Por isso que Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E de fato, né? Porque se você olhar para a história, Deus veio trabalhando em toda a história para que chegasse Jesus Cristo, mesmo que a interferência humana acontecesse. Como nesse caso, pediram um rei, e Deus queria ser o rei de Israel. Sabe, quando eu digo essas coisas sobre rei, eu quero dizer para você que Deus, ele quer ser o Senhor e rei da tua vida. Porque o nosso Deus diz lá em Malaquias que ele não muda. Sabe, um Deus que é imutável, que se ele tem um princípio, se ele tem um propósito, ele não muda daquilo. Vocês entendem isso? Porque Israel, Deus não desprezou Israel. A promessa que ele fez a Abraão lá atrás
continua perpétua, continua firme. Deus não se desligou e não perdeu Israel. Ele deu um período de tempo para Israel, para ele tratar comigo e você. Então quando eu olho para essa história e vejo o povo clamando para um rei, quer dizer que eles queriam ter um homem humano regendo a vida deles, que todos os comandos saíam deste homem. E nós aqui não temos nenhum homem que possa reger você. O único que pode reger a sua vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele quer dominar sobre a tua vida. Aleluia. Pega aqui, filho. Glória a Deus. Ô, Júlio, obrigado. Começa a esquentar. Glórias a Deus. O Espírito Santo está aqui. Está esquentando. Glórias a Deus. Então preste atenção aqui comigo, acompanhe, você não vai perder nada se você ouvir esta palavra, se você prestar atenção nisso. Abra teu coração, deixa o teu terreno, depois desses louvores que você ouviu, que abençoou tua terra, abriu para que uma semente possa ser plantada aí. Então não deixe que nada tire essa semente do teu coração. Deus, Ele quer ser rei, governar sobre a nossa vida. E às vezes eu quero até fazer uma pergunta bem simples. Quando uma pessoa sai de casa, junto com a sua esposa, com a intenção de comprar um carro, ele chega e fala: amor, eu já guardei o dinheiro, já tenho as finanças no banco, vamos lá comprar um carro. Eu gosto daquele tipo de carro, da cor X, do modelo X, do modelo Y, e assim e tal, e vamos lá. É normal. Se você tem um nome limpo, né? Tá tudo bem no Serasa, tudo bem em todo o comércio, você chega lá e tira no teu nome, eles financiam e você sai de carro. Normal, né? Não é uma prática tranquila essa? Ou você tem dinheiro no banco, tá lá os 45, 50 mil reais, você vai lá numa agência e fala: eu quero esse carro, quanto custa? 48, beleza, dá para mim, paga os 48 mil e leva o carro embora, simples assim. Aí Deus fala para você: eu quero ser seu rei. E aí você fala: Deus, qual carro que eu devo comprar, Senhor? Que carro que é melhor para mim, Senhor? Qual o melhor carro que tu quer que eu tenha? Sabe? Não é o que eu quero, mas qual que tu quer. É a questão de querer deixar Deus reger a tua vida. Mas pastor, esse negócio de compra de carro é uma coisa básica. A gente compra o carro que a gente quer. Mas se você quiser que Ele seja Senhor da tua vida, e sendo Ele Senhor da tua vida, Ele vai entregar para você o melhor, saiba disso. Ele não vai entregar qualquer coisa não, Ele vai te abençoar com o melhor. Sabe, irmãos, sabe como é que eu penso com Deus? Tem um carro sendo fabricado na concessionária, essa semana foi fabricado, está sendo montado. Até segunda ou terça-feira ele vai terminar de montar. E eu estou pedindo a Deus que eu quero um carro zero. Deus, entre todos os milhares de carros sendo produzidos, Deus, olha como é seu nome. Cleiton, é isso? Cleiton. Deus fala assim: o Cleiton está me pedindo um carro zero. Esse que está aqui na linha de produção, chassi número X, é esse que eu vou preparar para o Cleiton. Entende? Aí o Cleiton vai numa concessionária de São Paulo, está sendo feito lá em São Bernardo. Ainda existe, irmãos? Tem ainda fabricação de carro? Está meio fraco, né, o negócio, né? Eu não sei mais nem onde está mais. Na Auto Latina, ou seja, não importa. Está sendo fabricado em algum lugar. E esse carro, os componentes desse carro estão sendo os melhores colocados ali naquele carro. Porque Deus preparou para o Cleiton. E Deus olhou e falou: não, esse aqui está perfeitinho, é o que eu vou dar para o meu servo. Entende, queridos? Aí você fala: pastor, eu não acredito nisso. Eu creio, porque a fé faz com que você ultrapasse limites humanos. Você age no sobrenatural. Não existe o natural. Eu vou te falar uma coisa, eu vou contar um exemplo da minha vida. Eu estava pedindo um carro para Deus. Falei: Deus, eu queria comprar um carro, Senhor, mas eu queria o carro que Tu preparaste para mim. Eu quero que Tu prepare para mim. Eu não quero comprar qualquer carro. Aí eu me lembro que eu estava num culto e o pastor disse assim: pastor Moisés, você está querendo comprar um carro, né? E ele falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Deus fala para você: não é o primeiro, não é o segundo que você vê. No terceiro carro você pode comprar, porque é esse que Deus está te dando. Pô, glória a Deus. Então eu já sabia o que Deus queria para mim.
Então isso é bom, quando você sabe. E aí eu comecei, nós fomos visitar, né, que a gente tem que fazer a procura, né? E tinha um carro que eu tinha dirigido aqui em São Paulo há muito tempo, que eu gostei tanto, um modelo, né, de carro, de uma marca. E eu falei, puxa, quando eu comprar um carro, se Deus permitir, eu quero um carro assim, dessa marca. E nós fomos, olhamos vários tipos de carro. Aí nós olhamos um para o rapaz fazer, fizemos o primeiro, deu tudo certo, mas falei, irmão, não é esse. Esse é o primeiro. Fomos numa concessionária, mostrou um carro zero para nós. Ó, esse aqui é do ano de 2011, né? 2010 e tal. Falou todas as especificações do carro e tal. Fizemos o financiamento, deu tudo certo, era só assinar e comprar. Aí a Beth falou, amor, vai ficar pesado para nós, filho e tal. Falei, mas esse é o segundo, então não é esse também. Aí falamos com ele, mas não tem outro carro? Ele falou, a gente queria um negócio mais em conta. Ele falou, vai ali nos seminovos e tem uns carros bons que chegaram lá, vai lá. Aí nós fomos lá, eu cheguei para ele e falou, que carro você pensa? Eu falei, eu queria um Corsa, né? Ele falou, vem cá, ó, chegou esse carrinho aqui, ó, veio de Bandeirantes, de uma professora, única dona, eu e a esposa olhamos, já brilhou o olho, era o terceiro, a gente já sabia, esse e acabou. É o carro que eu tenho até hoje, Julio. Eu pedi para Deus que eu quero um carro novo, mas Ele ainda não me autorizou a comprar um novo. Então, ainda estou com e esse é uma bênção, queridos. Esse carro aí me deixou na mão 2 vezes. Eu deixei ele na mão. Esqueci de abastecer. Aí, sabe, carro sem gasolina não anda, né? Aí eu estava numa autoestrada em Londrina, lá andando, e o carro... E cadê? Não anda mais. Vou encostamento. Acabou a gasolina. Eu deixei ele na mão, né? Irmãos, mas ele é uma benção. Nossa, não me dá trabalho, glórias a Deus. Viajo para tudo quanto é lado, não. Então, quando você deixa Deus reger a tua vida, irmãos, até para casamento, sabia? Essa mulher aqui foi Deus que me deu. Aí você fala, como assim, pastor? Como é que Deus dá? É a gente que escolhe o mais bonitinho, a mais bonitinha e bababá, bababá. Eu vou dizer uma coisa para você, a melhor coisa é deixar Deus reinar sobre a tua vida e você deixar Ele escolher as coisas para você, desde casamento até emprego, até o trabalho, o tipo de trabalho e tudo mais, porque Ele é maravilhoso, queridos, é uma bênção. Eu me lembro, irmãos, eu namorei com uma moça, eu falei hoje para o meu irmão, eu falei, Elias, por mim, quando eu namorei, eu tinha casado com a Esther. Claro! Sabe quando você pede uma mulher, você fala assim, na época, né? Só que eu orava e falava, Deus, é da tua vontade. Eu tinha esse contato com Deus de perguntar, Deus, é a tua vontade? É muito importante, você tem que aprender isso. Deus, é ou não é a tua vontade? Ah, mas não, é eu que decido, é isso que eu quero e acabou. Mas Ele é o Senhor da tua vida. Se você quer que Ele seja, claro, o rei da tua vida, reine sobre você. E eu namorei com essa moça e meus pais orando e eu orando. E eu me lembro que a gente acabou terminando. E eu não conseguia tirar isso do coração. Eu falei, alguém vai ouvir. Falei para ela, quando ela disse, olha, meu pai falou para mim voltar para minha cidade. E eu vou ter que terminar com você, porque ele não está gostando do nosso relacionamento. E eu falei, alguém vai ouvir muito. Ela falou, quem? Eu falei, Deus. Porque eu pedi para Deus e, né? Ela tinha cabelos compridos, cantava bem, Júlio. E eu queria uma mulher que cantava, sabe? Então tinha toda essa cara. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, grandioso que Ele é, Ele foi lá em Londrina e começou a preparar essa mulher. Ela não cantava nada, irmão. Não cantava nada. Olha, para você ter uma ideia, se eu cantasse ali, ó, ela ia cantar lá no Japão, ia ficar desentoado totalmente, ia ficar um negócio horrível. E eu falei, eu queria uma mulher que cantava. E aí ela começou a fazer aula de canto lá em Londrina, nem me conhecia, mas estava lá trabalhando, correndo atrás, queria cantar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu lembro que terminou e eu fiquei orando, namorei com outras meninas, mas sabe, nada dava certo. Aí eu li um texto na Bíblia que diz assim, do pai vem a herança e a riqueza. Está lá em Provérbios. Mas de Deus, a verdadeira esposa. Eu falei, Deus, ó, está aqui. Tu prometeu, então tem que me dar a melhor esposa, Senhor. A verdadeira, aquela que tu preparou. Irmãos, e aí o que acontece? Eu viajei para lá para visitar minha prima. E eu sentei para tocar
cantar, e ela sentou bem de frente, e a gente olhava, só que a igreja era repleta de meninas, muita moça solteira, então você não sabia para onde olhar, e tocava e olhava, e as meninas olhando, e você tocando, e só que, o que aconteceu? Eu não sabia, né? Chegou um momento, o jovem gosta de ir para comer alguma coisa, né? Todo mundo foi comer alguma coisa, e ela não foi, ela foi para a casa dela. Só que ela lá na casa dela, ela disse assim: Deus, se esse rapaz é o meu esposo, porque tu me disseste que o meu esposo viria de longe e ia entrar por aquela porta, e justamente ele entrou por aquela porta que foi onde tocou meu coração. Então se é ele, Senhor, faz com que ele venha me chamar para ir. Irmãos, eu nem conhecia a moça. E aí eu perguntei para a pessoa: cadê aquela moça que estava sentada? Assim, Beth. Eu falei: cadê ela? Ela foi para a casa dela. Foi para a casa dela, vamos embora, né? Eu falei: vou lá chamá-la. Bati lá: você não vai com a gente? Aí ela já tinha certeza que eu seria dela. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Irmãos, é tão verdade. Aí a gente começou a se corresponder. E aí, só para finalizar, eu me lembro que eu estava em casa e alguém chegou e falou: Moisés, uma irmã está te chamando porque Deus passou uma revelação para ela, quer te entregar. Eu fui para a casa dela, e ela chegou e falou assim: Moisés, Deus está preparando uma noiva para você. E ele me mostrou. Eu falei: irmã, você estava em pé e ela sentada numa cadeira, e você vestido de terno e ela de noiva. E eu falei: mas assim, se ela ficava em pé, qual é a altura dela? É quase a sua altura. E como é o cabelo? Cabelo comprido. Eu falei: nossa, é ela. Aleluia. Aí, irmãos, eu em vez de pedir ela em namoro, eu pedi ela em casamento direto. Já mandei uma carta falando assim: você quer casar comigo? Irmãos, Deus cuida da gente, porque eu sei o quanto foi importante ter essa mulher do meu lado, porque o quanto que ela me ajudou, o quanto que eu fui benéfico para a vida dela, e ela foi benéfica para a minha vida, sabe, mudando muitas coisas na minha cabeça, muitas culturas que eu precisava tirar, sabe, porque a gente precisa, para poder ser uma bênção, cada dia mais. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele quer reinar sobre a tua vida, sabe, todas as coisas. Eu vou te contar, sabe por quê? Porque nós resolvemos ter Deus reinando sobre nós. É muita bênção para contar, irmãos, porque eu sempre dizia para Deus: Deus, eu não quero ficar contando testemunho dos outros, não. Eu quero ter os meus testemunhos para me contar para as pessoas e edificar a vida delas. E Deus que falou: então vamos trabalhar, eu vou começar a dar sinais para você e vou começar a fazer na tua vida. Irmãos, nós estávamos lá em Avaré, lá em Londrina, melhor dizendo, que foi a cidade, né, que o Júlio conheceu a gente quando a gente, né, foi lá para o casamento. E nós moramos um tempo em São Paulo e fomos para Londrina, né? E nós estávamos lá, e eu me lembro que a minha esposa, nós compramos uma casa lá, e ela queria que a gente reformasse a casa, para a casa ficar bonita, e a gente começou a reforma, né? Começou a reformar, colocamos portas novas, sabe aquelas portas de madeira, toda envernizada, linda, que você empurra ela fecha, que é uma beleza, não raspa em nada, sabe? Aquele pisão bonito, a gente começou a fazer, né? Só que daí a mãe da Elizabeth, o pai dela faleceu, e a mãe dela já não estava numa idade para ficar sozinha. Tinha duas irmãs, ela e a outra. E aí a Elizabeth teve que ir lá para cuidá-la. A mãe dela chamou, e a gente falou: vamos, não vamos? A mãe dela é difícil, né? Idoso já é difícil, eu estou ficando idoso, eu sei. Não, eu não estou não. Não quero isso para bem longe de mim, mas de qualquer forma vai chegar um dia, né? E aí a Beth conversou comigo, porque o meu cunhado não queria morar com a minha sogra de jeito nenhum. Falou: não, eu não vou. A Beth conversou comigo. Falei: amor, vamos, né? Conversamos com a pastora, bater um papo e tal. Ela falou: gente, vai, se for bênção de Deus, Deus vai abençoar e tal. E a gente resolveu ir lá cuidar dela, né? Irmãos, naquele período em que nós ficamos cuidando da minha sogra, a Elizabeth foi se desvencilhando da casa, sabe, foi se desligando daquela casa. Deus começou a tirar do coração dela toda aquela paixão, porque a mulher ama a casa que ela tem, né? E ela começou a se desligar. E ela falou: Moisés, quando minha mãe falecer, nós vamos para Avaré. E eu lembro que teve uma revelação na nossa vida, que Deus falou assim para nós: vocês vão para uma terra, vocês vão para um lugar de terra clara,
Porque Londrina é terra vermelha, que nem sangue, pé vermelho como é chamado. E vocês vão para uma terra clara. Irmãos, aí nós estávamos na igreja. Eu lembro que um dia a mãe dela ficou enfesada com a gente e mandou a gente embora. Eu não quero mais vocês aqui, eu não quero mais, a casa é minha. E falou. E a Beth falou: amor, eu não posso deixar minha mãe, vamos alugar uma casa próxima aqui. Falei: amor, vamos alugar não, porque a nossa casa estava alugada. Falei: não, nós falamos que nós íamos sair daqui e íamos para Avaré. Então é isso que nós vamos fazer. Se for a vontade de Deus, nós já conversamos, é isso que nós vamos fazer. Só que nós precisamos saber de Deus. Sabe o que a gente fez? A minha esposa, na realidade, ela orou a Deus. E quando nós entramos no culto, numa quinta-feira, sentamos, ela virou para mim e falou: Moisés, eu pedi para Deus falar conosco hoje. Agora vocês escutem como é que Deus é tremendo. Irmãos, a pastora foi ler o texto. Ela leu em Êxodo capítulo 33. Capítulo 33, para lembrar vocês, fala quando Deus chegou para Moisés e falou assim para Moisés, é o meu nome, disse assim: Moisés, eu não vou mais no meio de vocês, porque o povo de Israel é um povo de dura serviço. Se eu for com vocês, eu vou acabar destruindo vocês no meio do deserto. Então eu vou mandar meu anjo. Aí Moisés chegou para Deus e falou: Deus, se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. E Deus falou assim: vá, Moisés, porque a minha presença irá